Olá, meus amigos. Vamos conversar um pouquinho? Bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu lembrei de um fato no mínimo curioso. Há uns anos atrás, décadas atrás, eu trabalhava muito. Eu trabalhava durante o dia, à noite fazia faculdade e aos finais de semana eu tinha minha casa, porque eu já tinha minha filha, então eu me dedicava à casa. Então, aos finais de semana eu lavava, passava, cozinhava, fazia comida da semana inteira, fazia faxina da casa, fazia tudo que era necessário dentro da casa para me organizar, para durante a semana poder ir para a faculdade, para o trabalho. E aí era muito estressante. Eu trabalhava muito, eu levantava em torno de 4 horas da manhã e ia dormir às 11 horas da noite. E minha rotina era muito puxada, muito pesada. Eu tinha 20 e poucos anos. E aconteceu do organismo responder a esse estresse, essa carga pesada com uma infecção. Eu tive uma infecção uterina. E foi muito difícil, foi muito complicado. E eu cheguei no ponto onde eu precisei buscar ajuda profissional de ir para o hospital. Eu estava passando muito mal, muito mal. Não sabia o que eu tinha e fui no hospital. E chegando lá, eu tive era o Hospital Belo Horizonte, na época, onde eu fui atendida. E eu estava sentada lá na sala de recepção de urgência, né? Onde tinha várias pessoas também aguardando uma consulta de urgência. E aí, nesse momento, sentou um rapaz do meu lado. E eu já estava com alguns papéis na mão, exame de urina, infecção de urina, aquelas coisas todas, exames de sangue. E eu estava com esses papéis de resultados de exame na mão, que eu já tinha feito antes, que eu já tinha passado por uma consulta antes, que não tinha resolvido muita coisa. E esse rapaz começou a conversar comigo: oi, como é que você tá? Eu falei assim: não tô muito bem não, tô me sentindo mal, não sei o que eu tenho. E esse rapaz falou assim: o que é isso que tem na sua mão? Eu falei assim: uns exames que eu fiz. Ele falou assim: eu posso ver? Eu falei assim: pode. E ele pegou os exames, deu uma olhada e tal, e me entregou os exames e falou assim: não, fica tranquila, vai dar tudo certo, você vai consultar, vai dar tudo certo. Aí, tá bom. E aí, me chamaram. Pouco tempo depois, alguns minutos depois, ele levantou, saiu, poucos minutos depois me chamaram. Aí, na hora que me chamaram, me consultaram lá dentro e tal, e viraram para mim e falaram assim: olha, você vai entrar com um procedimento. Você vai fazer um procedimento, você está com infecção, a gente vai fazer um exame específico, colher material, né? E a gente vai fazer uns exames e tal. Aí eu fui para a sala lá de coleta e tal, uma sala de medicação. Eu sei que eu ia ter que tomar uma anestesia, eles iam coletar material em mim para fazer análise e eu ia ficar internada. Eu ia ficar internada e passar por uma terapia com antibiótico. E claro que eu fiquei assustada, né, com essas coisas todas, mas na hora que eu estava na sala, que eu estava sendo preparada já para tomar a sedação, fazer a sedação, aquela coisa, todo aquele preparo todo, que eu olho o rapaz que estava do meu lado na recepção, que conversou comigo, sentado do meu lado, ele já estava vestido de branco e já estava lá junto comigo. Eu achei estranho e virei para ele e falei assim, né, ô doutor, eu vou ficar boa? E ele virou para mim e falou assim: vamos pedir a Deus, vamos orar e pedir a Deus para que você fique boa. Falou desse jeito, eu falei assim: tá, então vamos orar.
vamos pedir a Deus para ficar boa. E nisso começaram com aqueles procedimentos e eu adormeci, não vi mais nada. Bom, eu fiquei internada durante 2 dias, tomando antibiótico, na terapia de antibiótico, né? Tomando antibiótico lá pela veia, não oral, mas pela veia, por isso que eu precisei ficar internada. Fiquei 2 dias lá no hospital. Quando não vi mais esse médico, foi um outro médico que chegou para poder me dar alta e me falar, né, que era para me voltar depois de uma semana e ir no laboratório e verificar que foi coletado material para verificar o que eu tive, né? Bactéria, essas coisas todas, mas foi coletado material e que eu verificasse o resultado desse material, dessa coleta que foi feito. E assim eu fiz. Fui para casa, daí uma semana, né? Eu tava assim, relativamente melhor, porque assim foi um período de estresse muito grande na minha vida. E eu fumava, esqueci desse detalhe. Como eu precisava ficar acordada dia e noite, assim, praticamente, porque eu trabalhava durante o dia, à noite fazia faculdade e dormia pouquíssimo, e eu não podia sentir sono na faculdade, eu estudava à noite a faculdade. E aí eu tomava café com Coca-Cola para me manter acordada e fumava. Fumava em torno de um maço de cigarro por dia, eu fumava muito. Então, assim, acho que isso tudo juntou e causou esse estresse que eu tive, esse momento, assim, de alerta mesmo, de susto. Bom, daí uma semana eu voltei lá no hospital, porque eu tinha que voltar lá e fazer essa consulta de retorno e tal, né? E primeira coisa que eu quis saber foi desse médico, né? Qual que era o médico que tinha me atendido naquele dia. E procurei, né, saber lá das meninas que tinha um médico muito atencioso, que tinha me atendido, quem que era ele, que eu queria passar nele. E elas foram olhar a ficha e falaram assim, não, é só o médico que te deu alta que te atendeu, não teve outro médico, não. Eu disse, teve. Ele estava junto da sala de cirurgia, ele me atendeu na recepção e depois ele estava lá dentro, junto com o outro médico. Eu conversei com ele lá dentro. E as meninas da recepção falaram comigo, não. Só teve um médico lá na sala de atendimento e só teve um médico que fez o seu procedimento, não teve outro nem ajudante. Só estava o médico e a enfermeira lá, não teve outro médico. E bateram o pé que não tinha outro médico lá. Eu fiquei meio assim, gente, mas tinha outro médico sim. E aí o mais estranho, eu fui no laboratório para poder verificar o material que foi colhido e o que que era e tal, que era para me pegar o resultado desse material. Cheguei no laboratório, não tinha absolutamente nada. No meu procedimento do que foi feito, não foi coletado material, o material não foi entregue ao laboratório, não tinha nada. Simplesmente não tinha absolutamente nada para saber o que tinha sido a causa da infecção, o problema, simplesmente não teve entrada do material. Eu achei muito estranho, mas, né, segui em frente e estava lá, aproveitei e fiz uma consulta, porque eu sentia o coração disparando, aquela coisa toda, né? Era um momento de ansiedade muito grande, eu estava vivendo isso, aonde foi passado calmante para mim, inclusive o médico falou assim que eu não tinha nada no coração, que era uma questão de neurose cardíaca. E aí vem a questão da doença de Graves, que provoca essa batimentos cardíacos mais intensos, né? E ansiedade, sintomas da doença de Graves. Mas o fato é, eu não sei que médico que me atendeu, quem que era aquele rapaz, ele existiu, eu tenho certeza que ele estava comigo, ele conversou, ele foi extremamente gentil comigo e ele colocou tudo nas mãos de Deus. Ele falou para mim. Eu perguntei para ele, doutor, eu vou ficar boa? E ele falou, vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus para você ficar boa. Então, assim, foi estranho, foi muito estranho. Foi uma pessoa que eu acho que foi Deus que colocou no meu caminho para fazer o que deveria ser feito no momento certo, na hora certa. A partir desse instante,
desse momento, desse episódio na minha vida, eu mudei muita coisa. Eu não tomei mais aqueles cafés com Coca-Cola para me manter acordada. Eu parei de fumar, eu fumava um maço de cigarro por dia, porque para me aguentar o meu pique do dia todo era café, 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 Coca-Cola, misturava aquilo tudo. Então eu parei com Coca-Cola, cigarro. Eu nunca mais fumei, nunca mais. Eu tinha um vício de um maço por dia. Eu nunca mais fumei. Eu cheguei do hospital já com a mentalidade, eu não fumo mais. E nunca mais fumei. Eu tinha 20, acho que 24 anos, se eu não me engano. Nunca mais fumei. Coca-Cola com café, nunca mais misturei isso para me poder ficar ligada, ativada, para me poder dar conta do meu dia a dia. E tive algumas, assim, restrições da minha vida, né? Comecei a pensar, vale a pena fazer tanta coisa, trabalhar tanto assim do jeito que eu trabalhava? E eu comecei a reduzir e pensar no que eu estava fazendo comigo, com o meu corpo, com a minha saúde, com a minha vida. E aí eu comecei a mudar, rever as coisas. Então, para você que está ouvindo, que chegou aqui até agora, pense na sua vida. A gente tem que rever muita coisa antes do corpo dar sinal de que não está dando conta. Então reveja. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, vem comigo, faz parte desse grupo, vem contar a sua história e escutar a minha história, que é a proposta do grupo. Vem, se inscreva no canal.